Ora, bem-vindos mais uma vez à Visão Imobiliária, uma rubrica em que todas as semanas simplificamos o mercado imobiliário. E esta semana, de que é que nós vamos falar? Da tal conhecida Lei dos Solos. É um tema que já vem em discussão há bastante tempo e que queremos aqui simplificar. Então, no fundo, o que é a Lei dos Solos? É um regime excepcional que foi criado para transformar terrenos rústicos em urbanos, de certa forma, deixando de lado o que são os PDMs atuais, desde que esta transformação sirva para trazer mais habitação acessível e cumprindo uma série de parâmetros cuja deliberação caberá a órgãos públicos, ou neste caso municipais. Quais é que são aqui as principais regras? E novamente reforço, nós aqui estamos a simplificar a medida. Quem tiver mais curiosidade pode sempre consultar o decreto de lei. Bem, em primeiro lugar, 70% da área total de construção que será aprovada para estes terrenos deve ser utilizada para um de três objetivos: ou habitação pública, arrendamento acessível ou habitação de custos controlados. E aqui é importante percebermos qual é que é a definição desta habitação a custos controlados, que é o valor por metro quadrado não pode ultrapassar 125% da mediana do concelho ou 225% da mediana nacional. Aqui, para exemplificarmos a mediana nacional, os últimos dados que saíram ainda ontem era de 1.870 euros o metro quadrado. Isto quer dizer que neste tipo de projetos aplicados a custos controlados para esta transformação de terrenos rústicos em urbanos pode chegar a um total de 4.207 euros por metro quadrado, o que é tudo menos um custo controlado. Claro que a limitação que existe de 125% da mediana do concelho quer dizer que este valor máximo só poderá ser aplicado em zonas como Algarve, Lisboa, Porto, etc. Ainda assim é relevante perceber que estamos a definir os custos controlados com um limite bastante elevado e que é, no mínimo, questionável. Importante também perceber que, ao contrário do que foi definido inicialmente, foram alterados aqui alguns pontos, alguns fundamentos à medida, e um desses pontos é a regra de contiguidade, ou seja, não podemos ter neste ponto uma cidade e de repente temos um espaço de 1 km sem nada, com floresta, com reserva agrícola, e depois vamos fazer habitação no fundo separada de tudo. Tem que haver alguma continuidade da cidade, para algum sítio em que realmente, ok, o PDM diz que a construção até este momento, mas a cidade vem até este momento, ok, se calhar faz sentido, nós temos alguma flexibilidade no mercado para conseguirmos transformar os terrenos seguintes em urbanos e desta forma fomentar aqui mais habitação. O processo é relativamente simples, 3 passos. O proprietário deve apresentar o processo devidamente fundamentado à Câmara Municipal, depois o processo entra num processo de consulta pública durante 20 dias e depois a decisão ocorre em decisão final da Assembleia Municipal. Aqui, e que já fomos tocando um bocado, é importante perceber qual é que seria o objetivo desta medida. Mais do que tudo, ou pelo menos a forma como é apresentada à população, é um ataque direto à crise habitacional sentida por toda a população. Nós já falámos em episódios anteriores, se tiveres curiosidade podes vê-los. No fundo, o mercado habitacional é como qualquer outro mercado, existe uma curva da oferta e uma da procura, o preço médio é definido pela interseção destas duas curvas, o governo não consegue ter, no fundo, grande impacto sobre a procura, pode impactar sobre a oferta e o objetivo final apresentado desta medida é, vamos criar mais oferta imobiliária. Como é que o fazemos? Vamos dar mais terreno disponível para construir, com estas regras de, ok, vamos dar mais terreno, mas vamos tentar minimamente controlar os custos e desta forma, no fundo, a simplificação do processo, a menor burocracia, vamos trazer mais eficiência a este processo todo e desta forma vamos ter mais oferta. Se temos mais oferta, poderemos controlar a subida de preços, trazer mais habitação acessível, etc. Ou seja, de base, a medida parece que faz todo sentido e é esta a mensagem-chave que o Governo, que neste momento será substituído, tentou passar à população sobre o porquê desta medida da Lei dos Solos. A questão vem quando nós tentamos perceber quais é que são os potenciais resultados que esta nova lei, o decreto-lei, pode trazer.
Isto trará realmente mais habitação acessível ou não, e se calhar os resultados serão outros. Em primeiro lugar, temos que perceber que o potencial de ganho, o maior que existe aqui, é para os proprietários de terrenos rústicos que se encaixam dentro destas características e que podem beneficiar desta medida. Isto porquê? Um terreno rústico, e vamos dar um exemplo simples, que vale 100 mil euros, com um projeto aprovado, devidamente fundamentado, em que é possível construir, imaginemos, 15 apartamentos, já não vale 100 mil euros, vale 300 mil euros. Novamente, isto depende muito da zona, etc. E de muitos outros fatores, só que o relevante é qualquer terreno rústico transformado em urbano, em zona em que antigamente não era possível construir, o valor aumenta exponencialmente. E por isso é que, na realidade, o maior potencial de ganho aqui está para os proprietários. Depois, em cima disto, nós temos os custos de construção, que já sabemos que estão elevados, também temos vindo a falar, o que faz com que conseguir, na realidade, preços super competitivos nestes terrenos ou nestas conversões de terrenos rústicos ou urbanos seja bastante complicado. E depois a isto adiciona-se um fator que é, se analisarmos os PDMs, principalmente das zonas com mais pressão urbanística, como Porto e Lisboa, na realidade, as zonas que existem de terrenos rústicos que em PDM não está prevista já uma possível urbanização, são bastante longe das cidades e em zonas até que o interesse é bastante reduzido. Ainda existem nestas cidades bastantes terrenos rústicos que estão dentro de áreas urbanizáveis dentro dos PDMs das respectivas cidades e que ainda não foram convertidos, por exemplo, por decisões fiscais, porque um terreno rústico paga muito menos imposto anual que um terreno urbano, mas que não passa a ser possível construir nestes terrenos só porque existiu a lei dos solos. A conversão destes terrenos já era possível antes da lei dos solos. A lei dos solos vem, de certa forma, trazer a possibilidade de transformar alguns terrenos rústicos em zonas mais longe de onde existe a pressão urbanística, que se calhar não são assim de tanto interesse. Ou seja, concluindo, em primeiro lugar, se és proprietário de um terreno rústico, podes ter um potencial ganho, sem dúvida nenhuma. Será sempre difícil cumprir estas questões dos custos moderados, e que provavelmente e de certeza até estarão sempre no limite da lei para conseguirem aprovar estes projetos. E na realidade o volume de projetos que pode vir desta medida são bastante reduzidos face ao que é a realidade nacional ou as necessidades da população atual. Por isso, se tivéssemos que prever, o impacto sobre a oferta nacional vai ser bastante reduzido. Há sim um potencial para, se tens um terreno rústico, poderes aqui valorizar o teu terreno com um novo projeto. Para além disto, e em termos de timings, obviamente, estes processos, apesar de serem apresentados como super flexíveis, os poucos que irão acontecer terão aqui bastante tempo até conseguirem ter reais efeitos ou estarem disponíveis para a população. Por último, vamos aqui ao tema mais interessante e que provavelmente trouxe a maior parte de vocês aqui a este episódio da visão imobiliária, que é, qual é o porquê desta polémica toda, porque é que a lei dos solos esteve tão presente nas notícias, porque é que a lei dos solos levou à queda do governo, e aqui nós podemos simplificar a questão em 2 pontos. Ponto número 1 é o potencial de corrupção, e aqui vamos dar, mais uma vez, um exemplo muito simples da forma mais básica que existe de corrupção. A forma mais fácil que existe de corrupção é qualquer decisão que possa haver dentro de, imaginemos, um organismo público que trará um ganho económico para um indivíduo privado. Imaginemos que tu, que estás a ver, tens um terreno rústico, exatamente o mesmo exemplo de há bocado. São 100 mil euros e que, se ele for transformado em urbano, passará a valer 300 mil euros, e aqui vamos excluir totalmente a lei dos solos e todos os seus fundamentos e pequenas condições para acontecer. Vamos esquecer isso de fora. Vamos esquecer que chegaste à Câmara, tens um terreno rústico que queres transformar em urbano e que essa decisão só depende do Presidente da Câmara. Portanto, tu estás à procura de uma decisão que te traz uma mais-valia de 200 mil euros e imaginemos que o Presidente da Câmara te chama e diz assim:
temos que falar, eu até faço isto, mas eu quero 20 mil euros por fora, como se costuma dizer, ou no saco azul. Tu podes ter os maiores princípios do mundo, podes considerar-te uma pessoa muito certa, mas a verdade é que o que te estão a oferecer é, bem, tu pagas-me 20 mil euros e eu tomo uma decisão que te vai trazer 200 mil. São 180 mil euros de lucro nessa decisão, é bastante tentador. De certa forma, a lei dos solos traz um pouco deste potencial de corrupção e por isso é que a medida foi polémica desde o início, apesar de haver uma série de fundamentos, até haver neste momento, isto foram adições posteriores a este decreto-lei, haver um organismo que vai de certa forma supervisionar isto, sabe-se muito bem que este tipo de decisões conseguem ser controladas por quem tem mais poder dentro dos fóruns municipais e que no fundo há um potencial para haver alguns pagamentos ditos de saco azul para garantir a aprovação destas transformações de terrenos rústicos em urbanos e no fundo os políticos lucrarem com isto. Este é o primeiro ponto, que é realmente existe na lei dos solos um potencial de corrupção, porque existe o interesse dos privados na conversão dos terrenos e existe, obviamente, um ganho económico bastante grande nessa conversão e, portanto, há também um incentivo económico a pagar a quem não se deve para isso acontecer. O segundo ponto, e que se calhar foi o principal que trouxe aqui a queda do governo, foi, no fundo, a preparação antecipada da classe política. Este tema da lei dos solos foi preparado durante muito tempo e não envolveu só o governo atual, envolveu outros partidos. Isto foram coisas feitas com calma, em que se discutiram as diferentes condições para isto acontecer. E o que se descobriu é que vários políticos estavam envolvidos em empresas imobiliárias, adquiriram inclusive terrenos rústicos e estavam a preparar esta situação da lei dos solos, sabendo que iriam ter um ganho económico diretamente da medida que estavam a aprovar. Ou seja, a medida efetivamente foi aprovada, estando presentes nessa aprovação pessoas que apenas a estavam a aprovar por interesse económico pessoal e nunca pelo que é apresentado, que era uma medida para melhorar a situação habitacional em Portugal. Espero ter sido claro nesta questão da lei dos solos. Claramente vai haver mais episódios sobre esta questão que vai evoluir ao longo dos tempos. Agradeço por terem investido o vosso tempo a ver este episódio da Visão Imobiliária e vemo-nos para a semana. Obrigado.